todos, eu estou inaugurando um canal de Sudoku, que é um passatempo que eu gosto muito. Desde criança eu gosto de resolver, e uns anos atrás eu conheci Sudokus com regras alternativas e virou uma paixão minha mesmo. E o nome do canal é um trocadilho, né, que sufoco, mudando uma letra, né, de Sudoku para virar sufoco, porque às vezes dá uma trabalheira fazer esses Sudokus. E quando eu fui escolher o primeiro puzzle para o canal, eu não pude escolher um que não fosse do Mort Sears, que é o meu criador favorito de Sudokus. Ele fez, por exemplo, o Retro Run, que é uma sequência de 20 Sudokus que mistura labirinto com Sudoku, com, enfim, muitas coisas diferentes. É bem interessante resolver. Recentemente também fiz o Snack Box dele, que é uma Snack Box que é uma sequência de 16 puzzles 4x4, muito interessante também. E bom, esse aqui se chama Jewels and Duality. Ele é, a gente vai explorar, né, uma mina subterrânea de joias. E as regras a gente vai descobrindo, né, conforme vai passando. É a segunda vez que eu começo a gravar isso, porque teve uma vez que eu fui gravar e o arquivo só não gravou. Então eu resolvi gravar tudo de novo e fazer tudo em um vídeo só. E bom, para a gente explorar uma mina, a gente precisa passar pela entrada dela, que é justamente esse primeiro puzzle. Bem-vindos à entrada da mina subterrânea do Sudoku. É, da mina subterrânea de joias, confundi. Bom, as regras de um Sudoku 4x4 se aplicam, então a gente vai colocar os números de 1 a 4 numa linha, numa coluna ou numa caixa, né, de 2x2, sem que eles se repitam. As linhas cinza são linhas de índice, e essa regra aqui ela vai persistir até onde eu fui gravando, tinha linhas de índice. E é o seguinte, eu acho que é mais fácil eu dar um exemplo aqui, né? Vamos pegar o exemplo da regra aqui, 3, 2, 1, 4. Bom, a linha de índice começa onde tem o losango e vai seguindo até a outra extremidade. O número e a posição indicam a posição e o número, né, tipo o inverso. Por exemplo, aqui. Esse 3 está na primeira posição, né, se é a posição 1, 2, 3, 4. O 3 está na primeira posição, então 3 na posição 1, tem o 1 na posição 3. Outra coisa que pode acontecer é um número se referenciar. Então, por exemplo, tem um 2 na posição 2. O que, invertendo, ficaria um 2 na posição 2 também. Então, é a mesma coisa com 4. Duas regras importantes adicionais, né, do, das linhas de índice são que, você não pode repetir número. Então, por exemplo, eu não posso ter 3 e um 3 aqui. Melhor, vamos colocar 3 e 3 aqui. Por quê? Esse 3 na posição 2 indica que tem um 2 na posição 3. E esse 3 na posição 4 indica que tem um 4 na posição 3. Então eles estariam indicando dois números diferentes para a mesma posição, o que é impossível. Outra coisa é que não tem como. Tipo, o maior dígito que você pode colocar numa linha de índice é o comprimento dela. Então, se é uma linha de índice de tamanho 4, o maior dígito que você pode colocar é um dígito 4. Ignorando que a gente só pode colocar de 1 a 4 nesse, por exemplo, se aqui fosse um 7, seria um 7 na posição 4, então teria um 4 na posição 7. Só que não tem a posição 7. Então, o maior dígito que a gente pode colocar numa linha de índice é o comprimento dela. Então, isso vai dar nosso primeiro dígito, que é justamente nessa linha de índice, que ela tem um tamanho 3, enquanto todas as outras têm tamanho 4, essa é a única com tamanho 3. Então, nela, só vão ser aceitos números de 1 a 3. E para a gente poder completar uma coluna com 2, 3, 4, precisa do 4 aqui. Então, 4 na posição 1, então tem um 1 na posição 4. O 2 e o 3 aqui podem estar ou referenciando a si mesmos ou referenciando o outro. O 1 nessa linha
ele não pode estar em nenhum desses dois. Por causa desse não pode estar em nenhuma dessas células porque está na mesma caixa desse 1. Não pode estar também nessa célula porque está na mesma coluna do 1. Então só pode estar aqui. 1 na posição 1 não tem nenhum problema. Bom, ou teremos aqui um 3 na posição 3, que tá ok, né? Tipo, ele se referenciando, ou um 2 na posição 3, que significa que teria um 3 na posição 2. Então, de qualquer jeito, não pode ter o 1 aqui. Porque se 1 tiver aqui, 1 na posição 2, seria o 2 na posição 1. E, aí ó, que bom que... Ai, que sufoco, né? Tem vezes que a gente vai interpretar errado alguma regra. Pode ter um aqui sim. Tá. Bom, precisamos ter 4 números 4 espalhados pelo Sudoku, né? Temos uma nessa linha de índice, uma nessa linha, uma nessa linha. E nessa linha que não tem. E aqui é o único ponto que não está numa linha de índice. Então, essa linha de índice tem um conjunto 1, 2, 3, 4, essa também tem, e essa também tem o conjunto 1, 2, 3, 4. E agora o quarto conjunto 1, 2, 3, 4 está aqui, ó, 1, 2, 3 e o 4, porque é o único lugar que poderia ter, né, para complementar com esse conjunto. Bom, o 4 nessa coluna exclui esses dois, então tem um 4 aqui, e por Sudoku, nessa caixa só sobra o 4 aqui, né, por causa desse aqui. Bom, agora resolvendo os índices, né? 1 na posição 1, sem problema. 4 na posição 3, 3 na posição 4. 4 na posição 2, 2 na posição 4. Aqui falta 1, aqui falta 2. O 1 só pode ser aqui por causa desse 1, 3, 3, 3 e o 2. Então, essa foi a entrada da mina. E depois, né, da entrada, eu vou reiniciar aqui porque, como eu disse, tinha dado um problema na minha resolução. Chegamos, de fato, na mina. Bom, as regras normais do Sudoku se aplicam, ou seja, 1 a 9 numa linha, em cada coluna e em cada caixa 3x3 sem repetir. Esse aqui, ele tem uma regra assim que é só possível nos Sudokus virtuais, que é o FOG. Se você jogou algum tipo de jogo de satélite em tempo real, tipo, sei lá, um Age of Empires, me fugiu os nomes dos jogos, mas que tem aquela névoa que quando seu personagem chega perto da névoa, você consegue ter um pouco mais de visão das coisas. É a mesma coisa aqui. Onde está o fundo branco, a gente está vendo. E quando a gente colocar um dígito certo, por exemplo, digamos que aqui seja um 3, e eles for o dígito correto, a neblina em volta vai ser dissipada. Então a gente vai conseguir saber o que tem aqui por baixo. Isso só é possível nos sudokus digitais, porque não teria como fazer isso no papel, né? Bom, o dígito em uma gema indica o valor dela. Então, se aqui tiver um 6, o valor da gema, né, da verde, que no caso é a esmeralda, vai ser um 6. Cada linha nessa mina é de uma cor diferente, que não se cruza, a linha não se cruza nem cruza com outras. Então, por exemplo, se tem uma linha amarela aqui, ela não vai poder se cruzar e nem uma linha verde cruzar ela. E quando aqui, só uma distinção, aqui está falando line. E no Sudoku a terminologia, né, para linha é row. Então, só para não confundir, cada linha que fala aqui não é essa linha, e sim alguma linha que possa ter ao longo do puzzle. Para saber a natureza dessas linhas coloridas e o valor de cada gema, temos que explorar as quatro mini minas. Então, vamos começar pelo puzzle da Safira. Eu vou pausar esse puzzle aqui. Bom, vou reiniciar aqui, né? Porque, como eu disse,
Eu tinha feito outra vez gravando e o arquivo não gravou. Bom, isso é uma coisa que eu achei muito diferente desses puzzles, que são puzzles que a gente tem que completar de 1 a 9, só que em vez de ter 9 caixas, são somente 4. Isso é uma coisa muito diferente, é a primeira vez que eu vi um Sudoku. E tinha que ser do Marty Sears, que é um criador genial, né? Bom, qual é a regra? Preencher tudo, né, com dígitos de 1 a 9, de forma que elas não se repitam em uma linha, coluna, nem numa caixa, né? Bom, as linhas cinzas são linhas de índice, que a gente já discutiu, já expliquei. As linhas azuis também são linhas de índice, mas elas são divididas pelas divisões das caixas, nessas linhas mais grossas aqui do meio, em segmentos. Cada segmento vai ter a mesma soma ao longo de uma linha, né? Então, por exemplo, vamos pegar essa linha como exemplo. Aqui vai ser um segmento, aqui outro, outro e outro segmento. Cada um desses segmentos vai ter a mesma soma. Então, se aqui somar valor arbitrário 7, aqui também soma 7, aqui soma 7, aqui soma 7, aqui soma 7. E aqui vai ser o nosso ponto de partida mesmo. Porque lembra que eu falei que não podemos repetir o dígito numa linha de índice. E aqui, se a gente for contar quantas casas, né, tem essa linha de índice azul, são 9. Então a gente vai ter os números de 1 a 9 aqui que não vão se repetir. E aqui entra, acho que a principal regra, a principal dica, assim, o segredo desses sudokus especiais é que a soma dos números de 1 a 9 dá 45. Então se você somar 1 com 2, com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né, um mais outro, vai dar 45. Então se temos números de 1 a 9 que somam 45 e são divididos em 1, 2, 3, 4, 5 segmentos com a mesma soma, então são 5 segmentos de mesmo valor que somam 45. Então, 5 vezes x é igual a 45, logo o valor, né, de cada segmento vai ser 9. E a gente consegue colocar o primeiro dígito aqui, porque ele está sozinho, e o único número que se soma sozinho, né, em 9 é o próprio 9. Então, conseguimos colocar nosso primeiro dígito nesse sudoku. E bom, é uma linha de índice, né, então ele está na posição 5, é um 9 na posição 5, então tem um 5 na posição 9. Para somar 9, precisa de um 4. 4 mais 5 dá 9. E é um 4 na posição 8. Então tem um 8 na posição 4, que para chegar em 9 precisa de 1. 1 na posição 3, então tem um 3 na posição 1. Para somar 9, precisa de um 6. 6 na posição 2. 2 na posição 6. E por fim um 7, referenciando a si mesmo. Bom, eu vou apagar as cores aqui. Não, vou deixar as cores. Vou apagar sim. Bom, agora a gente já consegue preencher mais um pouco dessa linha de índice, porque tem um 5 na posição 3. Então, vai ter um 3 na posição 5. Opa. Um 3 na posição 5. Ao longo dessa linha, a gente precisa colocar o 4. E o 4 não pode estar nem aqui, porque está na mesma caixa desse 4. Então tem um 4 na posição 4, o que não é nenhum problema. Bom, falta o 1 e o 2. O 1 não pode estar aqui porque está na mesma coluna desse 1. Então 1 na posição 1 e o 2 na posição 2. Né, ambos referenciando a si mesmos. A gente pode completar aqui com 7 e 8, né, porque esse 7 está colocando 7 aqui. Bom, num sudoku normal a gente poderia colocar esse dígito, né, para completar a linha, mas como está faltando uma outra caixa, a gente não pode, né? Não ficar sobrando 3 dígitos, né, na linha. Aqui, ó. Essa linha tem um comprimento 7. Então, como eu havia dito antes, o maior número que a gente pode colocar numa linha é o comprimento dela. Então, se o comprimento dela é 7, o maior número que a gente pode colocar é 7. E esse aqui, o comprimento dela é 6, então o maior número que a gente pode colocar é 6.
Então, em nenhuma dessas linhas a gente pode colocar o 8 ou o 9, porque ele precisaria, né, estaria referenciando uma posição ao longo da linha superior, né, tipo, maior do que a própria linha. Então, nessa caixa aqui, a gente precisa colocar o 8. A gente não pode colocar em nenhum desses pontos, né, porque o 8 não vai encaixar nessas linhas. E também não vai poder colocar nesse aqui, por causa desse 8 aqui que está na mesma linha. Então, tem um 8 em uma dessas duas células. Bom, nessa caixa a gente precisa colocar um 8. Não pode estar em nenhum desses, porque está ao longo da linha azul. Não pode estar nessa coluna também por causa desses 8. Então só sobra esse ponto. Então a gente já descobriu o valor da safira. Poderíamos terminar por aqui, mas onde é que estaria a graça, né? Vamos fazer o sudoku inteiro. A gente só precisa saber o valor da joia para poder colocar aqui, mas vamos fazer tudo. Bom, precisamos colocar um 9 nessa caixa também. Não pode estar em nenhum desses dois, por causa da linha azul, e não pode estar aqui, porque está na mesma linha desse 9. Então, sobra um 9 aqui. Bom, os números que faltam nessa caixa são 1, 5 e 6. O 6 não pode estar em nenhum desses aqui, porque já tem o 6 na linha. Então, temos um 6 aqui. Bom, o 6 está na sexta posição, está referenciando a si mesmo, que não é nenhum problema. Falta, portanto, o 1 e o 5. Se fosse o 1 aqui, 1 na posição 5, teria um 5 na posição 1. Aparentemente não tem problema. Agora vamos ver se fosse um 5 aqui. Ele estaria referenciando a si mesmo, certo? Mas aí a soma desse segmento seria 11. Então a soma desse segmento também é 11 e a soma desse segmento é 11. Nenhuma combinação de dois números entre 1 e 4, que é o que a gente precisa para fechar essa linha, a gente consegue atingir a soma 11. Inclusive, nem somando 1, 2, 3 com 4 dá 11. Então não é possível que cada segmento desse some 11, já que a gente não pode repetir os números. Então, aqui só pode ser o 1. E, por consequência, aqui o 5, né? Então, cada segmento desses soma 7. Então, né, utilizando os números 2, 3, 4 e 5, que são os que faltam para completar essa linha, temos os pares 3 e 4 e o par 2 e 5. Vejamos. Poderíamos ter o 3 e o 4 aqui, referenciando a si mesmos, né? Se for o 3 e 4 aqui, seriam 4 na posição 1, então 1 na posição 4, que não pode, né? Não pode ir tanto por sudoku, quanto pela regra mesmo, né? Porque aí aqui precisaria repetir o 1 e o 6 para somar 7. Aí o 4 não pode ser aqui por sudoku, o 4 não pode ser aqui por sudoku também. Então é um 4 na posição 4 se referenciando e o 3 também. E falta o 2 e o 5. Bom, temos um na posição 5, então o 5 na posição 1 e o 2 se referenciando a si mesmo. Certo. Bom, podemos usar a mesma lógica que usamos aqui em cima para preencher o 9 nessa caixa. Porque ele não pode estar em nenhuma dessas células, por causa da linha azul. E não pode estar em nenhuma dessas duas aqui, por causa do 9 aqui de cima. Então tem um 9 aqui. E um 9 aqui também, porque aqui é uma linha, né, de tamanho 7. Não encaixaria, né, um 9. Bom, nessa caixa aqui, eu reparei que o 3 ele já está olhando duas das posições possíveis. Se tivéssemos um 2 aqui, um 3 na posição 2, teria um 2 na posição 3. Mas aí estaria na mesma coluna e na mesma caixa do que um outro 2. Então o 3 tem que estar aqui referenciando a si mesmo. Mesma coisa que o 7, ó. Ele já está olhando essas duas posições, então temos um 7 na posição 2, logo um 2 na posição 7. E o que falta a gente colocar aqui é o 4 e o 6. O 4 não pode estar aqui por causa desse 4 na mesma linha. Então temos um 4 na posição 1, então 1 na posição 4. E com isso a gente já chegou no somatório de um segmento. 3 com 7, 10, com 4, 14. Então, esse segmento aqui
também vai somar 14. Já temos 3, então falta 11. E conjuntos de dois números que somam 11 são 9 e 2, não é possível porque já tem o 2 e o 9 na mesma caixa. 8 e 3, né, que já está na mesma linha, tem o 3 na mesma caixa. 4 e 7, aqui ó, não pode ser 4 e 7 também, né, porque tem esse 4 aqui. Sobra o 5 e 6. Bom, o 5 aqui, ele está bloqueando essa posição. Então temos um 5 aqui e um 6 aqui. Só verificando, 4 na posição 1, na posição 4, 7 na posição 2, 2 na posição 7, 3 referenciando a si mesmo, 5 e 6 também. Então falta a gente colocar aqui então o 7 e 8 nessa caixa. E tem o 7 aqui nessa linha, então 7 e 8. Bom, terminamos essa mini-mina e descobrimos o valor da safira, que é 8. Então a gente pode voltar aqui no Sudoku original e preencher. E olha que interessante, por ser um Sudoku de Fog of War, quando preenchemos, ele já indica o conteúdo das células ao redor dele. Bom, não tem como a gente fazer mais deduções por enquanto. Então vamos para o próximo, que é o do Ruby. Eu vou pausar novamente aqui. Eu vou reiniciar, porque eu já tinha feito ele, só que acabou não gravando. Bom, ele é a mesma regra do anterior, né, de 1 a 9, sem repetir na linha, coluna ou na caixa, linhas de índice, só que agora as linhas são vermelhas. E a linha vermelha, ao invés de ter segmentos que têm a mesma soma, elas são linhas de paridade. O que é uma linha de paridade? É uma linha que, ao longo dela, os dígitos se alternam entre um número par e um número ímpar. Bom, eu vou colorir o Sudoku, né, as células. O laranja vai ser ímpar e o azul vai ser par, é o jeito que eu costumo fazer. Bom, aqui ó, aquela regra de maior dígito que a gente pode colocar ao longo de uma linha é o comprimento dela. Então aqui uma linha de segmento 3 vai ter no máximo o valor 3. Então aqui vai ser um conjunto de 1, 2, vai ser um conjunto de 1, 2 e 3. Vamos ver o tamanho dessa linha aqui. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa linha aqui é uma linha de comprimento 9. Então ela vai conter os números de 1 a 9, sem repetir, por ser uma linha de índice. E se você olhar, entre os números de 1 a 9, são 5 números ímpares e 4 números pares. E se ela vai estar alternando de par para ímpar, não tem como a gente começar no número par. Porque seria par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. Serão 5 números pares e 4 ímpares, o que não é possível de 1 a 9. Então ela vai começar no número ímpar e alternando entre par e ímpar da seguinte maneira, né? Ó, só por exemplo, poderia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não daria para fazer com outro tipo de paridade. Porque, né? De 1 a 9 são 4 números pares e 5 números ímpares. Aqui, no 1, 2 e 3, também tem 2 números ímpares e um número par. Então chegamos em 5 números ímpares, né? Dentre esses 8 são 5 números ímpares e 3 pares. Então aqui também vai ser um número ímpar, que a gente ainda tem que descobrir o que é. Bom, dos números ímpares possíveis para essas posições, temos o 5, 7 e o 9. Então vamos colocar lápis neles. Digamos que, por exemplo, aqui tenha um 5. É um 5 na posição 1. Então, na posição 5, teria 1, o que entra em conflito com essa linha. Então, aqui não podemos ter um 5. E a mesma coisa aqui. Se tiver um 5 na posição 3, tem um 3 na posição 5, que entra em conflito aqui também. Então, por exclusão, vai ter um 5 aqui. Bom, um 7 ou 9 aqui indicaria o 1 em um desses dois pontos, né? Se tiver um 7 na posição 1, vai ter 1 na posição 7, um 9 na posição 1, vai ter um 1 na posição 9. E a mesma coisa aqui, só que com o 3. Então esse aqui na verdade é um par de 1 e 3.
Vejamos por onde podemos continuar. Essa linha também é uma linha de tamanho 9, então ela também vai alternar da mesma maneira, começando um número ímpar e terminando em um número ímpar também. Bom, se vocês olharem nessa coluna aqui, esses pontos já são vistos pelo 1 e o 3. E por que isso é relevante? Digamos que a gente tem aqui um 7 na posição 1. Significa que teremos 1 na posição 7, que entra o conflito aqui. E a mesma coisa se tiver um 9 aqui, na posição 1 vai ter 1 na posição 9, então vai entrar em conflito. Então aqui não pode ter o 7 nem o 9. Só sobra o 5. 5 na posição 1, 1 na posição 5. E aqui também, na posição 3, a gente não pode colocar nem o 7 nem o 9. Porque teriam 3 na posição 7 ou 9 que entrariam em conflito com isso aqui, né, com esse par. Então não pode ser 1, porque já está na linha, não pode ser 5, porque já está na linha, nem o 7 nem o 9, porque ficaria nessas posições. Então aqui só sobra o 3 referenciando a si mesmo. Então esse aqui é um par de 7 e 9, ou eles estariam referenciando a si mesmos, ou um referenciaria o outro, um 9 na posição 7 e um 7 na posição 9. Isso é ambíguo, não tem como a gente descobrir no momento. Bom, vamos olhar a última linha. Ela tem comprimento 7. Então, ela vai ter os números de 1 a 7. E dos números de 1 a 7, a gente vai ter que começar no ímpar e terminar no par. E olha que interessante. Temos aqui 3 números pares, que de 1 a 7 vai ser o 2, 4 e 6. Então aqui só pode ser o 8. Porque qualquer número que tivesse aqui que não fosse um 8, um 2, um 4 ou 6, excluiria algum desses. Então a gente não poderia completar a linha. Então aqui é um 8. Bom, se o 2 está nessa coluna, o 2 não pode estar nessa coluna. Então o 1 ou vai se referenciar, né, desse jeito, ou ele vai estar referenciando 3. Se ele estiver referenciando 3, vai ter 1 na posição 3. Além disso, ó, temos um par 1 e 3. Então, a gente não pode colocar nem o 1 e nem o 3 nessa casa. Porque se a gente colocar o 1 aqui e o 3 aqui, por exemplo, que número a gente vai colocar aqui? Não existe. Então, aqui vai ser o 2. Então, de novo, aqui, ó, 1 e 3 está ambíguo, e o 3 aqui também está ambíguo. Vamos colorir só para deixar arrumadinho. Bom, já temos os 4 números pares aqui, então aqui é ímpar também. Aqui nessa caixa ainda falta achar 2 números ímpares e um número par, não sabemos qual. Aqui falta 2 pares e um ímpar, também não sabemos qual é a posição. Na verdade, dá para saber sim que é o 5. Ele não pode estar em nenhuma dessas posições, então só sobra aqui. Então esses aqui vão ser números pares. Certo. Bom, ao longo dessa linha, onde pode ter o 2? Não pode estar aqui, porque está na mesma caixa, não pode estar aqui, que está na mesma caixa, e também não pode estar aqui, porque está na mesma linha. Então só sobra o 2 aqui na posição 6. Então tem um 6 na posição 2. Bom, essa linha aqui é de 1 a 7. Então o maior valor que a gente pode colocar aqui é 7. Então aqui só pode ser o 9, porque ele não encaixa em nenhum outro lugar nessa caixa. E isso vai tirar a ambiguidade aqui, né? Certo. Bom, ao longo dessa linha aqui, onde pode ter o 2? Não pode ter aqui, porque está na mesma caixa. Então ou seria um 2 na posição 4, ou um 2 na posição 6. Ou seja, teria um 4 ou um 6 na posição 2. Aqui, ó. Não. O 4 e o 8
Ah, certo. Eu ia falar que eles estão ambíguos, né? Que ou referenciando si mesmo ou ao outro. Mas o 4 nessa coluna tira essa ambiguidade. Então aqui é um 4 e aqui é um. Não, aqui é um 8 na posição 4 e um 4 na posição 8. Isso também tira essa ambiguidade. Então temos um 6 na posição 2, logo um 2 na posição 6. E para completar aqui, um 4 referenciando a si mesmo. Bom, nesses aqui, os que faltam são o 6 e o 8. Aqui precisamos colocar o 8 também, e ele não pode estar em nenhum desses dois, porque ele já está nessa coluna. E vai faltar o 7 e o 9. Bom, dos números pares nessa caixa só falta o 4, então descobrimos que o valor da safira é 4. Vou colorir aqui só para deixar o sudoku todo colorido. E agora falta resolver, terminar de resolver, né? Vamos tirar essas marcas que foram resolvidas, né? Por isso aqui. Bom, vamos ver onde podemos colocar, por exemplo, 7 nessa linha. Ele não pode entrar aqui, porque tem um 7 na mesma linha. Se tiver um 7 na posição 5, tem um 5 na posição 7, que entra em conflito. Se tiver um 7 na posição 3, tem um 3 na posição 7, que também entra em conflito. Então temos um 7 na posição 1, logo 1 na posição 7. E aqui vai faltar o 3 e o 5. Só que esse 5 aqui tira a ambiguidade. Então temos o 5 na posição 3 e um 3 na posição 5. Esse 9 tira essa ambiguidade. 7, 9. Aqui também, 7, 9. Esse 1 tira essa ambiguidade aqui. Certo. Agora então a gente precisa resolver esse conjunto aqui. Vejamos, se tiver um 2 na posição 6, teria um 6 na posição 2. E onde entraria o 4? Sobraria aqui, mas não pode por causa desse 4. Então não temos um 2 aqui. Então se aqui é um par 4, 6, aqui não pode ter o 6, sobra o 2. 2 na posição 4, 4 na posição 2, e a gente consegue resolver o restante do sudoku. Bom, o valor do rubi é 4, então a gente pode voltar aqui e preencher. E se você perceber, ó, temos uma linha vermelha que vai ter aquela regra de estar alternando par e ímpar. Aqui já tem a linha azul, né, que é de segmentos com a mesma soma. E agora vamos então, vamos para esmeralda. Eu vou pausar esse timer. Bom, esse aqui eu ainda não fiz, então eu vou demorar um pouco, possivelmente demoro mais nesse do que nos restantes. Bom, mesma regra, 1 a 9 em cada linha, coluna e caixa, sem repetir. Todas as linhas são linhas de índice, e essas linhas verde, né, vamos chamar assim, também são linhas de índice, mas elas também são linhas modulares. Ou seja, cada 3 casas adjacentes vão estar vai ter um dígito de cada um desses conjuntos, né? Conjunto 1, 4, 7, 2, 5 e 8 ou 3, 6 e 9. Certo. Bom, já podemos começar aqui. É uma linha de comprimento 4, então teremos entre 1, 2, 3 e 4. Por consequência, nesse sobra 5, 6, 7 e 8. Mas eu não sei se eu vou colocar isso ainda. Ó, aqui são 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui é uma linha de comprimento 9, então ela vai ter um dígito de cada. E o 5, 6, 7, 8 está aqui. Então significa que nessas bordas, né, nesses segmentos que estão para fora, vão ter os dígitos 1, 2, 3 e 4. E aqui teria os dígitos 1, 2, 3 ou 4 nas posições 8 e 9. Significa que teria um 8 e um 9 nas posições entre 1 e 4. Não pode estar aqui. Então, por exemplo, aqui não pode ser o 1, porque 1 na posição 9 falaria que tem um 9 na posição 1. E a gente viu que só pode ter 1, 2, 3 ou 4. Então, na verdade, em nenhum desses dois pode ter nenhum nem o 2. Logo, aqui só vai ser 1 ou 2. 3
e 4 na posição 8 e 9 significa que tem um 8 e 9 na posição 3 e 4. Os 5, 6, 7 podem estar se referenciando o outro. Então, não dá para tirar muita informação disso. Bom, essa linha aqui ela tem um comprimento 7. Então, o maior valor que a gente pode colocar aqui é 7. Então, 8 e 9 estão para fora. Bom, essa linha aqui tem um comprimento 5, 6, 7, 8, 9 também. Então, aqui vai ter todos os dígitos. Temos um 8 ou 9 na posição 4. O que significa que na posição 8 ou 9 teremos um 4. Se temos um 4 já nessa coluna, o 4 não pode estar nessa coluna. Então, ou é o 4 na posição 1 com 1 na posição 4, ou um 4 na posição 2 e um 2 na posição 4. Então, aqui não pode ter um 3. Vejamos. Bom, aqui é a posição 5 e a posição 7 simultaneamente. Então, só para visualizar melhor, o dígito que tiver aqui vai estar referenciando ao longo dessa linha, né? Bom, não sei se... Acho que meu pensamento não fez sentido. Nas posições 1, 2 e 3 não podem ter os dígitos 3 e 4. Ah, mas isso já é... Isso que já estava dizendo isso. Porque assim, digamos que a gente não soubesse que aqui seria 8 ou 9. Eu não poderia colocar um 3 na posição 4, porque teria um 4 na posição 3, que entra em conflito com esse par aqui. E a mesma coisa com... Se a gente colocasse... Enfim. Aqui é 8 ou 9. Bom, já temos o 3 e 4 aqui nessa caixa. Eu sinto que a chave para resolver esse sudoku tá nessa célula, mas eu não consigo pensar no porquê. Vamos, por exemplo, colocar o valor 3 aqui. Um 3 na posição 7 ao longo dessa linha indica que tem um 7 na posição 3. E ao longo dessa linha tem um 3 na posição 5, então tem um 5 na posição 3. Então, não importa o dígito que eu colocar aqui, eu vou saber onde está o 7 nessa linha e o 5 nessa linha. Então vamos ver, né, tipo, quais números eu não posso colocar aqui. Se tiver um aqui, vai ser um 7 aqui e um 5 aqui. Não vejo nenhum problema de imediato. 2 na posição 7, 7 na posição 2, 2 na posição 5, 5 na posição 2, também não. Um 3 aqui, 3 na posição 7, 7 na posição 3, 3 na posição 5, 5 na posição 3. Também não tem problema. 4, 7, 4 na posição 5, um 5 na posição 4. Aqui não pode ser um 4. 5 na posição 5 se referencia, 5 na posição 7, 7 na posição 5. Não vejo também nenhum problema de imediato. Se for um 7 aqui. Aqui um 5.
7 na posição 5, 5 na posição 7. A gente só sabe então que não pode ser um 4 aqui. Bom, será que é interessante ver onde que fica o 1 e 2 nessa linha? Porque eles não podem estar aqui nessa região, porque já tem o 1 e 2 aqui. Não pode ter 1 nem o 2 aqui. Porque se tiver 1 na posição 3, vai ter um 3 na posição 1, entra em conflito. Se tiver um 2 na posição 3, vai ter um 3 na posição 2 que entra em conflito. Então, ó, também não pode estar aqui, não pode estar aqui. Então sobra, na verdade, essas 3 posições para ter um ou 2. Digamos que seja aqui. Isso aqui a gente já viu. Eles poderiam estar se referenciando. Mas se tiver um aqui, por exemplo, ele estaria referenciando um 5 aqui, teria um 2. Tá, não tem nenhum problema. Se tiver um 2 aqui, na posição 5, 5 na posição 2, e um se referenciando, tá? O que eu estava pensando é se é possível colocar aqui um ou 2, sem quebrar essa regra, mas não quebra. Então, de qualquer jeito, vai ter um deles se referenciando aqui. Bom, 1 ou 2 na posição 7, significa que tem um 7 na posição 1 ou 2. Bom, onde pode ter um 7 nessa caixa? Não pode estar aqui, não pode estar aqui. Pode estar aqui na posição 6. Se tiver um 7 na posição 6, 6 na posição 7, não tem problema. 7 na posição 8, 8 na posição 7, não tem problema. 7 na posição 9, 9 na posição 7, também não vejo problema, também poderia estar aqui. A gente tem a posição de um dos 8 ou 9. A gente ainda precisa do outro. Bom, não pode estar nessa coluna. Esses aqui só pode ter 1 ou 2. Aqui já tem um 8 ou 9. Não vai ser produtivo isso. Esse aqui tá ficando complicado já. Bom, não podemos ter um 2 nessa posição. Porque se tiver um 2 na posição 1, tem um na posição 2, quebra esse par. Então a gente também não pode ter o 1 nessa posição. Certo, acho que é o máximo que eu consigo fazer aqui. Bom, o 3 não tem nenhuma restrição aqui. Então, acho que qualquer número poderia entrar aqui. Aqui na posição 6. Vejamos. Acho que no
consigo enxergar nada pra colocar nessa linha. Esse realmente tá ficando complicado. Se tem o 5 aqui, o 6 e o 7 podem estar se referenciando. 6 na posição 5, 5 na posição 6, 7 se referenciando, 7 referencia o 5, 6 se referencia. Esse trio aqui tá bem difícil de tirar ambiguidade. Ah, eu acho que eu fiz uma coisa muito errada. Porque eu esqueci da regra de linha modular. Não tem como ter o 1 e 2 aqui. Ah, não, tem sim. Eles estão em grupos diferentes. Então esse aqui é o grupo 147. Aqui, um desses dois vai ser o grupo 147 e outro 258. Então aqui vai ser do grupo 3, 6 ou 9. Nossa, se eu tivesse lembrado de olhar as regras de novo, eu teria economizado uns bons minutos aqui. Por que aqui não pode ser o 8? Porque aqui precisa estar ou do grupo 147 ou do grupo 3, 6 e 9. Então poderia ser 147. Já esse aqui, ó, precisa completar o conjunto. O 2 aqui, que é a outra possibilidade, está no mesmo conjunto do 8. Então, aqui tem que ser o 9 e aqui tem que ser o 8. Então aqui a gente já tira um pouco da... consegue resolver um pouco mais. 9 na posição 3, 3 na posição 9, 8 na posição 4, 4 na posição 8. Ó, aqui é do grupo 258, 3, 6 ou 9. Então aqui tem que ser do grupo 147. Ó, podemos até colorir. Colocar o verde para ser do grupo 258, o rosa do 147 e o laranja do 369. 147, 28 e 5, 3, 6 e 9. Era um jeito tão mais... era uma coisa tão fácil de resolver. Bom, aqui... não, eu ia falar uma coisa, mas estaria errado. Bom, 3 não pode estar aqui. Então tem ou 1 na posição 4, na posição se referenciando, ou 4 na posição 1. Se tiver um 4 na posição 1, tem 1 na posição 4. Vamos ver o 3. 3 na posição 2, 2 na posição 3. 1 e 4 não tem problema. Se tiver o 3 aqui na posição 3, ele se referencia. Tá. Não tem como... não tem o que fazer com o 3 aqui nesse conjunto. Bom, digamos que de fato seja 1 e 2 aqui. Seria o conjunto 147, que é o conjunto rosa. Um número do conjunto 258, que é o conjunto laranja. Não, 258 é o verde. Então aqui seria do laranja. Teria que ser 3, 6 ou 9. Tem o 3 na mesma caixa, 9 na mesma linha. Então aqui teria que ser um 6. 6 na posição 3, 3 na posição 6. É possível isso? Aparentemente é. Então, seguimos. Eu vou colorir com outras cores, mas mantendo a mesma sequência, né? No caso, vermelho, amarelo, azul, vermelho, amarelo, azul, vermelho, amarelo, azul, para mostrar os conjuntos diferentes. Bom, esses dois números, eles têm que ser do mesmo conjunto. Digamos que aqui seja o 8. 8 na posição 4 indica um 4 na posição 8. Então, vermelho é o conjunto 254, 258, perdão. O amarelo é o conjunto 147. Então, o azul seria o conjunto 3, 6 ou 9. Então, aqui teria que ser 6. Aqui teria que ser 2. E aqui o 1 aparentemente não tem problema. Aqui ser o 8. Se aqui for o 9, 9 na posição 4, 4 na posição 9. Então, o conjunto azul é 1, 4 e 7. O que é um
grandíssimo problema, porque onde a gente colocaria o 1? O 1 não poderia entrar aqui porque está na mesma caixa, nem aqui, porque o 1 na posição 3 indica um 3 na posição 1, que já tem um 3 nessa caixa. Então, de fato, aqui não pode ser um 9. Então, aqui é um 9 na posição 4, um 8 na posição 4, 4 na posição 8. Bom, do mesmo conjunto, né? O 8 é do 2. Então, aqui é 1. Aqui a gente pode tirar esse coisa. 1, 4, 7. Eita. Então, acho que eu fiz uma análise errada aqui. 7 na posição 5, 5 na posição 7. Bom, é o mesmo conjunto, eu não sei porque eu excluí o 7. Só por essas posições aqui, cometi um erro. Bom, então o azul sobra, sendo 3, 6 e 9. Tem o 3 e o 9 olhando essa célula, sobra o 6. 6 na posição 3, 3 na posição 6, 9 se referencia. Aqui o 9 também. Certo. O 3 não desceu o 3 aqui. Então 3 aqui, 1 e 2, sobra 4, 1 e 2. 1 na posição 1, 4, 2, 2 e 4. 3 se referenciando, não tem problema. 2, 3, 4, 5. Falta 6, 7 e 8 nessa caixa. O 7 pode estar em uma dessas posições por causa desse 7. O 8 em uma dessas. Certo. Onde pode ter o 1 nessa linha? Não pode estar nessas posições por causa desse 1. Não pode estar nessa por causa desse. Sobra uma dessas duas posições. Se o 1 estiver aqui na posição 4, tem um 4 na posição 1, que entra em conflito com esse. Então 1 só pode estar se referenciando. Bom, por Sudoku, a gente consegue colocar o 3, porque esses 3 aqui são vistos por esse 3, e esses 2 por esse. Só sobra aqui 3 na posição 5, um 5 na posição 3. Falta 2, 4 e 6, então aqui já tenho 2 e 4 olhando aqui. É um 6 na posição 4, então 4 na posição 6. Resta um 2 aqui. Certo. Ah, eu tava pensando como é que eu ia tirar a ambiguidade aqui de baixo. Porque eu imaginei que o 6 fosse resolver. Mas o 6 não tá olhando para nenhuma dessas células. Mas eu percebi que esse 8 aqui tá. Então tem um 8 aqui, um 7 aqui. Já descobrimos o valor da esmeralda. Então aqui sobra 6. Falta aqui 5, 7, 8 e 9. Aqui tem o 5, 7 e o 9. Então só resta o 8. Falta 5, 7 e 9. Aqui 5, 7 também. Então 9, 7. Opa. Pensei uma coisa. Quis digitar outra e acabei confundindo. E aqui o 7. Bom, poderia ter feito bem mais rápido se eu tivesse lembrado da outra regra, né? Mas completamos e descobrimos o valor da esmeralda, que tem um valor 7. Então, voltando aqui, a gente pode colocar o 7 na esmeralda e ir pro mini puzzle final. Eu vou fazer provavelmente esse vídeo em duas partes, que já tem quase 1 hora de gravação. Então, nessa primeira parte, eu vou fazer somente as mini minas. E no vídeo seguinte eu resolvo esse puzzle. Bom, vamos ver da citrina. Novamente, 1 a 9 sem repetir na linha, coluna e caixa. As linhas são linhas de índice. Inclusive, isso está sendo muito bom porque eu tinha uma boa dificuldade com essa regra, né, das linhas de índice. E bom, já foram 4 puzzles diferentes com linha de índice. Ainda tem esse e o próximo. Então consegui dar uma treinada relevante, né? Bom, e a regra especial do amarelo, nesse, é que 3 dígitos adjacentes ao longo de uma linha vão conter um dígito pequeno, né, 1, 2 ou 3, um dígito médio, 4, 5, 6, e um dígito alto, 7, 8, 9.
Bom, é, já vi que todas as linhas amarelas são é, de 9 de comprimento, então isso dá uma limitada, né? Mas novamente tem uma linha de índice sem cor, então dá pra gente colocar os números nela, né, que vai ser o maior número possível dela. Outra coisa importante, interessante, o número que tiver aqui vai ser o número da citrina. Por quê? Não pode repetir ao longo de uma linha de índice. Então, se ele está aqui, não vai poder estar em nenhum desses. Logo, vai estar aqui. Certo. Vamos pensar por onde podemos começar. Eu imagino que o final a gente consiga resolver utilizando essa limitação para tirar a ambiguidade. É... Se vai ser um número baixo. Vamos colorir. Tá. Então, cada 3 dígitos vai estar uma. É... Ah, tá. Calma. Cada 3 células vai estar um de cada cor. Certo? Ah, se esse dígito é o mesmo daqui, ele vai ter o mesmo. Vai estar no mesmo grupo. Então, o verde não pode ser um dígito baixo. Porque ao longo de uma linha, ou de uma coluna e de uma caixa, vão ter 3 dígitos de cada. Se aqui já tem 2 dígitos baixos, vamos colocar por exemplo, aqui só poderia ter um. Mas entre 1, 2, 3 e 4 a gente vai ter que usar 3. Então mesmo que a gente deixe um deles de fora, por exemplo, o 1, ainda teria o 2 e 3 que também são dígitos baixos. Então, o verde não vai ser um dígito baixo. E o que isso vai significar? Eu acho que é interessante a gente tentar encontrar o 1. Não, pode ser o 1 ou o 9, uma das extremidades. Digamos que o 9. Onde que o 9 poderia estar? O 9 poderia estar referenciando a si mesmo? Não, porque se o 9 está referenciando a si mesmo, né, o 9 estaria no dígito alto, então o laranja é alto. Significa que aqui e aqui seriam dígitos altos. Só que são as posições. Ou pode. As posições 3 e 5. Digamos 7 e 8. 7 na posição. O 7 na posição 3 indicaria um 3 na posição 7. Que não pode, porque a gente viu que não pode ser. O verde não pode ser dígito baixo. Então, se a gente inverter, né? 8 na posição 3, tem um 3 na posição 8. 7 na posição 5. Indica um 5. É, um 5 na posição 7. Bom, aqui aparentemente os grupos estão corretos. Então eu imagino que o 9 possa sim estar referenciando a si mesmo.
Se a gente fizer o contrário, o 9 na outra extremidade. Um estaria no grupo que está no grupo pequeno, estaria no laranja. Significa que aqui seria 2 e 3 também. Se a gente tiver um 2 na posição 3, teria um 3 na posição 2, que não é possível. 3 se referenciando é possível, um 2 na posição 6, teria um 6 na posição 2. E a agrupagem também me aparenta estar fazendo sentido, né? O 6, 9 e o 3 estão em grupos diferentes. Certo. Esse eu tô sentindo que eu vou quebrar a cabeça, passar um sufoco pra resolver. Vamos. Essa linha aqui ela tá me chamando muito a minha atenção. Eu vou colorir ela também. Opa. Verde, amarelo, azul. Amarelo, azul, vermelho. Azul, vermelho, amarelo. Amarelo, azul, vermelho. Parece estar separado bem. Bom, o verde e o azul são grupos diferentes, porque o grupo azul ele já completa uma linha. Então, isso aqui poderia ser um grupo pequeno, por exemplo. O azul tem que ser um grupo pequeno, porque se o amarelo for um grupo pequeno, por exemplo, como é que eu colocaria 1, 2 e 3 aqui, sendo que já estão aqui dentro? E a mesma coisa com o vermelho. Então, de fato, temos 1, 2 e 3 nessas posições. 1 pode estar na posição 3? Não, porque teria um 3 na posição 1. O 2 poderia estar na posição 3? Também não, porque teria um 3 na posição 2. Então o 3 se referencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui são as posições 6 e 9. 1 na posição 6 indica um 6 na posição 1. 1, 2 na posição 6, 6 na posição 2. E a mesma coisa aqui com 9. Certo. Eu poderia ter um 4 se referenciando aqui. Se eu tiver o 4 aqui, precisaria do 6, porque eles estão no mesmo grupo. Então aqui seria um 5 na posição 7. Então na posição 5 teria um 7. Faz sentido. Agora eu poderia ter. Tipo, acho que o que eu tô pensando é números que. Se eles podem se referenciar. 5 na posição 8. Não, pera. 1, 2, 3, 4, 5. O 4 não pode estar na posição 5 porque teria um 5 na posição 4. Então aqui não pode ter um 4. Se tiver um 4 aqui na posição 7, teria um 7 na posição 4. E o 4 e o 7 são de grupos diferentes, então não pode ter aqui também. Um 4 na posição 8, poderia ter um 8 na posição 4. E eu não vejo nenhum problema. Porque teria um 7 na posição 7, um 5 na posição 5. E essa linha faria sentido. Então o 4 pode estar em um desses dois aqui. Já temos um 2, 3. As possíveis posições do 4. Vamos ver as possíveis posições do 5. O 5 poderia se referenciar, eu acredito. Bom, o 5 não pode estar aqui, né, porque um 5 na posição 4 teria um 4 na posição 5. Eles são do mesmo grupo, mas com cor diferente, não pode. Aqui
eu acho que ele pode estar se referenciando. Então o amarelo seria o grupo 4, 5, 6. E eu não vejo nenhum problema com isso. 4 na posição 8, 8 na posição 4. 6 na posição 2, 2 na posição 6, 1, 9. E aqui o 7 se referenciando. 5 aqui na posição 7. Teria um 7 na posição 5. Aqui seria 4, 5, 6. 8 se referencia. Aqui também tá ok a posição do 5. E aqui poderia ter um 5 na posição 8. Não, porque na posição 8. Não, 5. Um 5 na posição 8 indica um 8 na posição 5. E elas são da mesma cor, mas de grupos diferentes. Opa. Então, o 5 vai estar em um desses pontos. Deixei isso aqui passar. O 4 não pode estar aqui porque ele está na mesma caixa do que essa sequência que já tem um 4. Então, temos um 4 na posição 4. O 5 está no mesmo grupo do 4, então tem que estar aqui. Aqui um 6, 9, 6 na posição 1, então na posição 6, 9. Aqui a posição 7 tem um 5, então o 7 está na posição 5. Não, um 5 na posição 7, indica um 7 na posição 5. E o 8 se referencia. Aqui para completar falta o 7. Certo. Bom, o 3 nessa linha precisaria estar em um desses 3 pontos. Que é na posição 7, 8 ou 9. Então na posição 3 teria um 7, 8 ou 9. Não pode ter um 7. Então aqui é 8 ou 9. Logo não pode ter um 3 na posição 7. Bom, aqui vai ser um de cada grupo. Então já temos alguma possibilidade, né, do número pequeno. Do número médio teria que ser 5 ou 6. Porque já tem o 4 na caixa. Não pode ter aqui porque tem o 5 ou 6 aqui. Vejamos. Aqui a posição 6. Não, 7. É a posição 7 aqui. Se for um 5 na posição 7, então é um 7 na posição 5. Não vejo nenhum problema. Se for um 6 na posição 7, 7 na posição 6, também assim de imediato nada me salta. Bom, e do número grande não pode ser o 7, então tem que ser 8 ou 9. Então pode ser 8 em uma dessas posições ou 9 em uma dessas posições. Agora, o 9 não pode ter um 9 aqui na posição 8 porque teria um 8 na posição 9, que entra em conflito. E a mesma coisa... não poderia ter um 8 na posição 7, porque aí na posição 8 teria um 7. Aqui entra em conflito. Então aqui não pode ser 8. Aqui aparentemente tudo tá podendo. Pode ter um 3 na posição 9, então 9 na posição 3, um 5 na posição 9, então 9 na posição 5, um 6 na posição 9, então 9 na posição 6, ou 9 se referenciando, aparentemente não tem problema. Bom, os 5 e o 6 estão no mesmo grupo, que é o grupo vermelho. Então aqui não pode ser nem o 5 nem o 6. Porque entre uma casa, entre dois números do mesmo grupo, tem que ter pelo menos 2 de distância. Então aqui não pode ser 5 nem 6.
Se aqui é do grupo do meio, pula 2 aqui vai ser do grupo do meio, pula 2 aqui vai ser do grupo do meio também. Tá, eu acho que eu vou apagar essas cores aqui pra não me confundir. Bom, dá pra gente tirar umas anotações aqui. Talvez dê pra resolver essa linha aqui de cima. Pode estar na posição 1, na posição 3, na posição 1, na posição... O não pode estar na posição 4, porque aí teria um 4 na posição 1. O 2 não pode estar na posição 1, porque teria um 1 na posição 2. Então, o 2 só pode estar aqui, referenciando a si mesmo. Acho que o resto não dá pra resolver por enquanto. Certo. Bom, a gente precisa colocar o 4 em algum lugar nessa linha. Ele não pode estar aqui, não pode estar aqui. Na verdade, ele só poderia estar em um desses dois porque ele está no grupo vermelho. Se ele estiver aqui nessa posição, 4 na posição 1, então 1 na posição 4. Mas aí já é... O 1 é de outro grupo, só que está na mesma cor. Então o 4 tem que estar se referenciando. Então ficam 5 ou 6 na posição 1. Então teria o 1 na posição 1, 5 ou 6. 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Aqui só pode ser 8 ou 9? Porque se aqui for... não pode ser, né, do grupo vermelho. Não pode ser do azul? Não pode ser 1 aqui, porque aqui precisaria de um 3. Também não pode ser um 2, porque se tiver um 2 na posição 3, tem um 3 na posição 2. E dois números do mesmo grupo consecutivamente não pode. Então aqui é 8 ou 9, que é do grupo amarelo. Então aqui é amarelo e aqui é amarelo também. Então esses aqui são do grupo azul, que são os números pequenos. Então aqui é 3, aqui é 1, aqui é 9. 9 na posição 9 se referencia, 3 na posição 8, 8 na posição 3, 1 na posição 4, 1 na posição 1, 2, 3, 4, 5, 1 na posição 5, 5 na posição 1, 6 na posição 7, 7 na posição 6. E o 2 se referencia. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui 1, 2, 3, 4, 5. Falta o 6 e o 9. Tá, vamos colorir as cores que já temos. Bom, aqui vai ser cada um de uma cor. Não sei se vai ser um de cada cor. Se for 6 na posição 1, teria um na posição 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não pode por causa desse 1. Então aqui tem que ser um 9. 9 na posição 1, na posição 9. E aqui é um 6. Podemos colorir. Pula 2. Tá. O 1 é baixo. Pula 2. Pula 2. Tá. E aqui para completar vai ser um número médio. E agora é só a gente completar os números, né? Aqui a posição 1, 2, 3, 4, 5. Pode ter um 6 na posição 5? Não, porque na posição 5... 1, 2, 3, 4, 5. Pode ter um 6 na posição 5? Não, porque teria um
um 5 na posição 6. E aí, além de ser de outro grupo, né? Ou melhor, aqui precisaria ser de outro grupo, mas eles pertencem ao mesmo grupo, estaria olhando aqui. E não pode ser um 4 porque está na mesma coluna. Então, o 5 aqui ele está se referenciando. 5. Então aqui é o 6 e aqui é o 4. 4 tira essa ambiguidade aqui. 1 e o 4. 2 e o 3, por causa do que? Falta 7, 8 e 9. O 7 não pode estar aqui nem aqui, por causa desses dois sets. Então o 7 sobra aqui. O 9 dá o valor da citrina. E terminamos esse último mini puzzle, esse último mini sudoku, com valor de citrina igual a 9. Então podemos colocar aqui um valor. E ficaremos por aqui hoje. No próximo vídeo eu trago a resolução da mina das joias de fato. E lembrando, essa linha azul vai ter a regra da safira, que essas divisórias vão separar em segmentos de mesmo somatório. A linha vermelha vai ter a mesma regra do rubi, que se eu não me engano era par e ímpar. Do verde vai ter daqueles conjuntos 1, 4, 7, 2, 5 e 8 e 3, 6 e 9, né, alternando entre si. E do amarelo vai estar alternando entre números pequenos, de 1 a 3, médios de 4 a 6 e os números grandes de 7 a 9. E ficará assim por hoje. E na próxima eu termino esse sudoku que eu estou gostando muito. Aqui na novidade, porque é um puzzle um sudoku do Marty Sears. Bom, ficarei por aqui hoje. Espero que tenham gostado. E que sufoco!